Ouviremos agora o nosso palestrante, Pedro Rezende, que é professor do Departamento de Ciências da Computação da UNB. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui novamente no CEPRO. Convite irrecusável do Dr. Ulisses, contribuir com essa casa, poder encontrar de novo aqui meus companheiros de luta pelo software livre, talvez alguns alunos, né, professor? Muito bem, eu queria engatar o assunto da minha palestra na fala do Dr. Ulisses e acho que a frase lapidar para fazer isso é o apelo dele para que vocês, como funcionários do CEPRO, tomem consciência como verdade, não como pós-verdade, né? Não deixem as emoções lhe atropelarem, embora eu pretenda provocá-las ao extremo. Tomem consciência de o que significa o pedido dele de uso moderado das redes sociais. Do meu ponto de vista, que procuro desenvolver uma didática eficaz para tratar do assunto segurança no âmbito acadêmico há quase 20 anos, né? Eu resumiria em uma frase o que eu vou falar em provavelmente 1 hora para início da minha palestra, né? O uso moderado, para mim, significa você tentar manter um rastro digital minimal nas redes centralizadas. Okay? Vou tentar convencê-lo porque, usando de todos os artifícios possíveis, fatos, uma bricolagem de notícias que parecem desconectadas, mas na sequência que eu vou apresentá-los, talvez vocês consigam enxergar uma estratégia de manipulação por trás desses fatos, né? Ou uma estratégia que podemos classificar também de uma estratégia bélica, de exercício de um projeto de controle global da sociedade informatizada e, ao final, no tempo que nos resta, vamos abrir para o debate, né? Não pretendo falar mais do que 1 hora. Bem, que poderia começar uma palestra dessa é essa fala aqui de um sujeito chamado Richard Quirk. E, para começarmos, eu tenho que perguntar se alguém conhece esse cara. Vocês sabem quem é Richard Quirk? Alguém aqui? Ninguém nunca ouviu falar de Richard Quirk, né? Então, estamos começando bem, porque já estou despertando a curiosidade de vocês, porque que eu coloquei a fala dele no início da palestra. Vamos então à fala dele, né? Você pode pensar que somos todos passageiros do ônibus mágico da história, mas na realidade todos nós temos uma direção, um pedal de acelerador e freios, e as ações e decisões que fazemos todo dia dirigem a história. E vou já mostrar por quê com a imagem, né? Se cada um tentar dirigir para um lado o ônibus da história, cada um que tenha uma direção, pedal e freio, alguma coisa errada vai acontecer, né? Então, das duas, uma, ou todo mundo está convencido que a direção tem que ir para um lado e cada um faz força para a roda virar e o acelerador, né, faz uma média aí. Ou então, alguns são de mentirinha. O impressionante é que esse mito de que com a tecnologia a humanidade vai poder dirigir seu próprio destino, ele está subsumido, ele está presente, ele está latente em muita consciência, muita gente, muita forma como as pessoas encaram o papel da tecnologia hoje na nossa sociedade, né? Então é um mito perigosíssimo, porque é possível que a gente esteja pensando que estamos controlando o nosso destino, mas com controles que são apenas de mentirinha. Ok? Então, afinal, quem é esse cara? Ele é o diretor da Divisão de Inteligência de Sinais da National Security Agency. E ele escreveu isso numa matéria do boletim chamado SID, né? Signals Intelligence Directory Today, que é o jornalzinho interno da Divisão de Inteligência de Sinais, que é a divisão responsável por
captura e processamento de tudo que é relacionado ao vigilantismo digital, e veio à tona e está sendo usado aqui por obra e graça da coragem de Snowden, que, dentre as coisas que ele vazou esse exemplar de fevereiro de 2005 desse jornal, onde o diretor dá essa mensagem para os funcionários da NSA. Então, mais do que ninguém, os funcionários da NSA precisam ser alimentados com esse mito, né, para que eles possam vestir a camisa da instituição. Correto? E isso aqui? Isso aqui é uma outra imagem interessante que eu trago para vocês, que é uma propaganda no aeroporto de Canberra. Se você for embarcar ou desembarcar lá, você pode ver isso. O que essa propaganda diz? Olha, se você gosta de ser hacker, tem um jeito de você ficar imune ao braço da lei, venha trabalhar para a gente. Vocês conseguem ver aí o URL? Careers do governo da Austrália para a Agência de Segurança Digital, ASD. Né? Recrutamento com esses dizeres. Licença para hackear de forma covert. Né? Parece uma tomada de posição em relação ao bonde da história. Os 5 olhos, né? Muito bem. Qual é o contexto em que esse recrutamento repercute? O contexto de uma manipulação da opinião pública em relação ao momento que estamos vivendo, que ali até o começo da década, até 2011, ou 2011 foi o auge da China ser pintada como a grande vilã do momento de conflito geopolítico que a gente vivia, como a responsável pela evolução das estratégias de guerra para o espaço cibernético, né? Devido às ações de espionagem industrial e estatal que a China estaria promovendo. Né? Então, no auge da demonização da China como a culpada, a grande vilã pela guerra cibernética, que estava se pintando como um novo conceito no imaginário popular, a Reuters distribuiu essa matéria que traduz um artigo de 2 pensadores da Academia Militar Chinesa numa publicação oficial da Academia Militar Chinesa, no sentido de pintar a China como agressiva na guerra cibernética. Né? Mas o momento histórico em que a China tinha essa imagem ficou para trás, hoje é a Rússia, e Snowden está no meio do caminho aí. Então, por que eu coloco essa passagem? Porque eu acho que ela mostra um ponto antes do episódio Snowden e nos permite verificar o que aconteceu depois. Snowden começou a revelar o que ele tinha selecionado para vazar em junho de 2013. A primeira matéria do Guardian saiu no dia 5 de junho de 2013. Por sinal, o primeiro dia da reunião do grupo Bilderberg daquele ano. Foi no mesmo dia. É interessante. Muito bem, então eu vou aqui defender a tese de que o episódio Snowden é parte de uma operação psicológica para nos condicionar a um regime dominante de vigilantismo global. Né? Para mim não tem explicação lógica por que ele ainda está vivo se ele foi tão demonizado logo depois que ele entrou no espaço aéreo russo, passou a ser demonizado. Até então estavam tratando o assunto do vazamento dele com certa displicência, porque mandaram um pedido de extradição para o governo de Hong Kong com o nome dele errado no formulário, dando pretexto para o governo chinês avisar ele, olha, nós temos aqui um pedido de extradição, mas temos um motivo para não cumpri-lo, que é um erro no preenchimento. Então corra para o aeroporto enquanto você tem tempo. Né? Aí ele foi com o aval da embaixada do Equador, né, para fazer um voo até o Equador. Né, e no meio do caminho, quando ele estava sobrevoando a Rússia, aí, all hell broke loose, né, as portas do inferno se abriram, mas o assunto parece que morreu e agora ele está lá dando pitaco toda hora, fazendo videoconferência. Né. Tem um vídeo mostrando como é que morreu o motorista favorito de Putin. Né? Um exemplo claro que podia acontecer um acidente parecido com Snowden, onde quer que ele esteja. Moscou é uma cidade grande, a maior cidade da Europa, tem
máfias de todo gosto e tipo operando lá, né? Muito bem. Essa é a matéria que a Reuters traduziu naquela ocasião, né? Como é que os chineses veem um momento de confrontação ou de conflito, de tensão geopolítica no começo da década. Assim como a guerra nuclear era a guerra estratégica da era industrial, a ciberguerra é a guerra estratégica da era da informação. E esta se tornou uma forma de batalha massivamente destrutiva que diz respeito à vida e morte de nações. Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, e que está ativa não só em conflitos e guerras convencionais, mas também se deflagra em atividades diárias de natureza política, econômica, militar, cultural e científica. Os alvos dessa guerra psicológica na internet se expandiram da esfera militar para a esfera pública. Nenhuma nação ou força armada pode ficar passiva e se prepara para lutar a guerra da internet. Então, eu destaco aqui em azul e vermelho nomes que parecem relacionados, a gente não sabe se os chineses estão usando como sinônimos ou não, mas entende-se que já está formado no pensamento militar chinês a ideia de ciberguerra ou guerra cibernética, que é uma guerra estratégica e, em determinado momento, pula-se para o assunto de guerra psicológica e guerra da internet. Então, eu vou tentar, no que segue das transparências, organizar o meu entendimento de como que esses conceitos estão relacionados e o que as redes sociais têm a ver com todos eles, ok? Na minha apresentação. Vamos ver se eu consigo fazer isso em tempo hábil. Se vocês acharem que eu estou demorando muito, podem me dar um toque aqui, Ulisses. Tá? Bem, eu já praticamente disse o que está nesse slide, né? Qual foi o papel de Snowden, que talvez nem ele saiba que ele está cumprindo. Se, de fato, a aventura heróica de consciência dele tenha sido consentida para que ele possa, isso que ele está fazendo, possa ser usado como parte de uma operação psicológica para nos acostumar com o regime de vigilantismo global. Os fatos corroboram essa tese, né? Senão ele poderia já ter sido morto, né? Bem, outros fatos que corroboram essa tese é como vinha sendo praticado, executado uma espécie de cerco tecnológico antes e depois de Snowden. Antes de Snowden, o que nós vemos é um cerco subreptício ou, digamos, camuflado, em que as grandes empresas de TI vão sendo cooptadas para cooperarem no regime de vigilantismo global, facilitarem a custo-benefício de permitir às agências de 3 letras atuarem com liberdade na infraestrutura digital que temos, né? Agora, a extensão dessa atuação e os efeitos é que talvez a gente não tenha uma ideia clara ainda e eu vou procurar contribuir para ela nessa palestra, ok? Exemplos de ações que poderiam ilustrar como era esse cerco tecnológico antes do Snowden, para comparar com as que passaram a ser praticadas depois, eu selecionei essas 3 aí. O projeto PRISM, que o próprio Snowden denunciou no material que ele vazou, o Heartbleed, que foi uma vulnerabilidade que surgiu no OpenSSL devido a uma atualização que procurava dar alguma versatilidade, né? A manutenção de sessões depois do handshake. Fundamental para que tenha eficácia o SSL, né? Que o handshake seja feito conforme as premissas de confiança do protocolo. Para dar sobrevida a essas inicializações, fizeram uma atualização que parecia inócua, que terminou sendo a base de uma vulnerabilidade que durou mais de 2 anos, sem ninguém perceber, exceto o pessoal que explorou Heartbleed nesse período, né? De violar a autenticação e o sigilo do SSL devido à vulnerabilidade implícita nessa atualização. E talvez o que é menos conhecido, porque não circulou tanto, no meu entender, o papel do Equation Group para cooptar os fabricantes de firmware, os fabricantes de dispositivos de armazenamento, contaminando o firmware, que é invisível aos sistemas operacionais, que vai embarcado em todo o hardware que tem ou usa dispositivo de armazenamento, HDs ou pendrives, né? Bem, então está aqui a transparência que fez mais sucesso das que o Snowden vazou originalmente, mostrando em que períodos as grandes empresas fornecedoras de TI
seja de equipamento, seja de software de prateleira, seja de serviços, foram sendo cooptadas a partir de 2007. Para mim não é nenhuma surpresa qual é a primeira, né? Talvez uma surpresa de como a Apple demorou a ser cooptada apenas em 2012, mas bem no meio aí, em 2009, temos o Facebook, né? YouTube em 2010 e o Skype também não é novidade que esteja nessa lista. 2009. E o que essa cooptação representa, na minha opinião? Um negócio estratégico, né? Proteção estatal para a estratégia negocial da empresa em troca de colaboração com o regime de vigilantismo global. Nunca vai ser admitido antes de Snowden, de que essa cooperação existe. Depois do choque do vazamento de que essa cooperação existe, aí passa a ser uma coisa natural. E aí a cooptação muda de natureza. A partir daí, bem, aqui temos um resumo do que se descobriu. O Kaspersky é uma maior empresa de segurança digital hoje, né, em termos de base instalada de clientes e de base de assinaturas de malware, né? Eles que descobriram o Equation Group, talvez não é por coincidência que seja uma empresa russa, né? Como é que os 12 maiores fabricantes de dispositivos de armazenamento foram infiltrados para que a instalação de software básico no firmware que controla o acesso físico aos dispositivos tenha portas de fundo que possam ser manipuladas para quem conhece a instrução de baixo nível no ambiente, na plataforma onde esses dispositivos vão ser usados. A partir daí eu passei a ter uma estratégia de uso minimal de pendrive, porque se você quer se controlar contra a contaminação usando software de prateleira que opera a nível de sistema operacional, você está totalmente vulnerável a esse nível de ser onde se chegou com um projeto parecido com o projeto PRISM, né, que é o projeto do Equation Group, que depois ficamos sabendo era digamos, a tropa de elite da NSA. Esse Equation Group foi quem teria desenvolvido o Stuxnet, né? Bem, então, com a descoberta da contaminação do firmware de dispositivos de armazenamento, a única possibilidade de se fazer sigilo contra, a nível de segredo de Estado, por exemplo, contra o interesse de quem tem esse projeto de vigilantismo global, com estratégias de isolamento que se chama na área técnica de air gap, né? Você isolar das redes, para sigilo de Estado. Então, o que aconteceu depois de junho de 2013 foram tentativas de cooptação de órgãos de padronização de TI para que os recursos que facilitam ou que permitem de maneira automática ou em escala global a coleta não consentida ou não conhecida dos usuários dos canais ou dos dispositivos de TI passaram a ser ostensivas ou explícitas nos organismos de padronização. Ao invés de cooptar fabricantes individuais, passaram a ser pressionados os organismos de padronização para que os próprios padrões estabeleçam legalmente, explicitamente, portas de fundo, ou ganchos para portas de fundo, né? E aí os exemplos mais, digamos, instigantes para mim o padrão EME, que é porta de fundo para inviabilizar o uso da criptografia ponto a ponto a nível de aplicação, usando como cavalo de Troia o interesse negocial da indústria de Hollywood, de controlar cópia de conteúdo, o acesso a conteúdo do que eles distribuem, no consórcio W3C, o padrão UF, que é a evolução natural do bootloader, né, da arquitetura de boot, das plataformas que agora estão mais diversificadas, né, vão de dispositivos móveis celulares até fazendas de processadores em malha ou em rede, que substitui a arquitetura dos supercomputadores, né?
O Unlockable Bootloader é um bootloader que não pode ser destravado para você escolher o que instalar. Ele vem de fábrica travado para não permitir a instalação de nenhum software que possa botar no hardware que não seja aquele que tenha sido assinado pelo fabricante do hardware, né? Isso no padrão UEFI. E no padrão HTTP 2.0, que eu acho um cúmulo da picada em termos de uso de novilíngua, né? Implicit Trust Proxy, um proxy que é confiável por decreto, né? Para poder fazer menindemiro oficialmente, né? No padrão HTTP. Então, tudo isso aconteceu, esses padrões começaram a ser vendidos nos organismos de padronização a partir de 2013. Ok? Então, estão aqui alguns detalhes sobre os três que eu citei. As transparências vão estar disponíveis, tem os URLs aí, onde esses alertas são discutidos, né? O Entrusted Third Party, para mim, talvez seja o mais kafkiano de todas essas tentativas de introduzir portas de fundo em padrões que estão sendo negociados em organismos de padronização internacionais, né? Um artigo da TechDirt que discute. E eu acho interessante também a verve de quem defende esses padrões, né? O argumento que eles usam. E o padrão UEFI, depois da versão 3.0, vai ser possível o fabricante travar a chave de firmware de hardware que você pode acionar para bypassar a verificação de assinatura se você quiser instalar um software que não tenha sido assinado pelo fabricante do hardware, digitalmente, né? Muito bem. Então, vamos tentar agora montar um quadro mais ou menos compreensível do que aqueles conceitos todos representam para os mais importantes pensadores da estratégia bélica de hoje, né? De onde estão vindo esses conceitos, quem está usando, de que maneira. O termo que eu usei para descrever o episódio Snowden como uma operação de bandeira falsa da guerra híbrida está usando de propósito o conceito de guerra híbrida, né? Que é um conceito que foi primeiro descrito em 89 num artigo de um estrategista do Marine Corps, que vai ser citado adiante, né? Mas a melhor síntese de como é que esses conceitos se interrelacionam, que eu encontrei na minha pesquisa, foi desse pensador aqui, que é relativamente jovem, tem um nome que parece russo, mas ele fala inglês fluente e aparentemente vive nos Estados Unidos, Andrew Korybko. A guerra híbrida é uma combinação balanceada entre revolução colorida e guerra não convencional. E onde a guerra cibernética pode ser descrita como a interface entre as guerras convencionais e a guerra híbrida, né? Seja a revolução colorida, seja a guerra não convencional. Okay? E por que essa guerra está aí, a gente não percebe, e do que se trata essa guerra híbrida? Do ponto de vista de como é que você vê a história da civilização ocidental, a história das civilizações humanas, do ponto de vista de um historiador que quer entender os processos bélicos, como é que as guerras surgem, né? A partir do momento em que o capitalismo atingiu o estágio em que chegou, as guerras são necessárias para restartar o processo quando a concentração torna o processo de acumulação inviável, quando entopem os canais, né? Então, estamos fechando mais um ciclo, descrito com muita propriedade por Schumpeter, numa obra clássica que ele publicou no meio da Segunda Guerra Mundial, chamada Capitalismo, Socialismo e Democracia, e a guerra é financiada pelos maiores concentradores que não podem continuar concentrando e financiam os dois lados para gerar uma nova dívida quando tiver que anular que está aí, porque não tem mais como cobrar, né? Em algum momento vai acontecer isso com a dívida brasileira. É só ver a lógica da medida provisória 55, o que ela vai fazer com o orçamento. Deixa de fora a cobrança de juro do congelamento, enquanto a dívida está crescendo quase R$1 trilhão por ano, né? Então, em algum momento,
a casa vai cair, o castelo de cartas, né? Isso faz parte do que está acontecendo com o capitalismo no mundo inteiro. A diferença é que o Brasil paga 14% ao ano de juros, enquanto os países do centro do capitalismo pagam juros negativos ou 0,5%, como é o caso americano. E não é porque a nossa dívida é impagável do ponto de vista da produção. A dívida pública brasileira hoje é 69% do PIB e nós pagamos juros de 14%. A da Rússia é 3%, está pagando juros de 10%. A dos Estados Unidos é 104%, está pagando juros de 0,5%. E a do Japão, que é 261% do PIB, está pagando juros de menos 0,5%. Então, por que a lógica macroeconômica clássica não está mais funcionando? Bem, isso é fácil explicar. Difícil explicar é porque que as pessoas não caem a ficha de que a teoria macroeconômica clássica não explica mais o que está acontecendo no mundo hoje. Isso é que é mais difícil de explicar. Okay? Então, para que esse reset financeiro ocorra, é preciso desmontar o Estado-nação, porque se aquele paradoxo mostrado originalmente não exploda na cara de quem acredita nele, né? É preciso que a direção da história fique na mão de uma entidade só. Então é preciso instalar um governo global que, para que ele seja instalado no lugar dos Estados-nações, ele tem que ter uma natureza tirânica. E fazer isso transicionando de uma organização política onde os Estados-nação estão aí lutando pela sobrevivência, é um projeto político interessante que está em pleno curso pelos agentes concentradores de capital que controlam as finanças do planeta hoje. E é isso que eu quero desvendar com vocês aqui, enquanto tentamos mapear o papel das redes sociais nesse projeto hegemônico. Bem, por que eu acredito nisso, que estamos nessa fase em que a ciberguerra surge naturalmente com a evolução da TI. A ciberguerra como o controle das tecnologias digitais como interface das 3 formas de guerra, né? Guerra não convencional, guerra colorida e guerra convencional. Porque chegamos numa fase, a meu ver, da evolução das tecnologias digitais que a gente pode caracterizar como uma fase cujo desafio ou paradigma é como pode ser a virtualização destrutível. Então, o Ulisses, com muita propriedade, mostrou como é que a virtualização está destruindo, inclusive, o conceito de razão ou verdade baseada na razão, com a palavra mais nesse ano, que foi o post-truth, né? Bem, está aqui um quadro onde eu procuro refletir sobre a evolução da TI, como é que ela vai enfrentando os problemas que surgem ao longo da sua evolução e como é que naturalmente surge ela como instrumento primordial para controle do processo de poder político, né? Eu já apresentei essa transparência desde de 2001, se eu não me engano, e parece que até agora ela ainda não foi desmentida, porque estamos no auge da ciberguerra aqui no meio da década de 2010. Ok? Muito bem. Então vamos ver o que Andrew Kurypko explica em relação às formas de guerra que a gente está vivendo hoje e onde que as redes sociais aparecem. Bem, o conceito de guerra híbrida ganhou inicialmente o nome de guerra de 4ª geração nesse trabalho aí de William Lind, numa Marine Corps Gazette. Isso aí estou refletindo a síntese que o Kurypko fez no artigo que eu uso como referência. Tá? De interessante, para resumir o trabalho do pensador bélico, do estrategista bélico do Marines, é essa frase aí. Operações psicológicas se tornam uma estratégia dominante na forma de intervenção midiática e informacional. Na guerra de 4ª geração, que depois ganhou outro nome, o de guerra híbrida, né? Um importante alvo será o apoio da população inimiga ao seu governo e à guerra. Noticiários de televisão podem se tornar uma arma operacional mais poderosa do que divisões blindadas. Distinção civil-militar pode se desfazer. Eu acho que o que aconteceu no Brasil no ano passado é um exemplo clássico disso, né? Como é que a mídia toca o povo para a rua para derrubar um governo, sem precisar dar tiro.
E agora ninguém quer ouvir falar do pulo do gato por trás da segunda fase do mesmo golpe, né? A meu ver. Ok? Então, aqui a mídia está sendo usada para acobertar o que está por trás de uma mudança na organização do Estado. O Estado não mais vai servir com essa emenda constitucional. A missão dele deixa de ser servir o povo, passa a ser servir os banqueiros para pagar juros. Mas isso não está sendo discutido nem dito. Assunto censurado. Bem, para que a guerra de quarta geração funcione, é necessário entender como é que as estratégias podem se desenvolver. As estratégias podem ser implementadas com uma arquitetura de 5 anéis. Isso aqui já é a evolução do conceito de guerra de quarta geração por um pensador da Força Aérea Americana, John Warden. O inimigo como um sistema. A destruição psicológica de efeito centrípeto e a destruição física de efeito centrífugo têm eficácia máxima. Ou seja, no plano individual, a destruição psicológica de um Estado-nação tem que começar mudando a maneira de pensar dos indivíduos, né? De fora para dentro. O conceito de nação, depois o conceito de religião, de vizinhança, de trabalho. Estamos vendo isso claramente, essa desconstrução na campanha americana, né? Na campanha à presidência americana. E no plano coletivo, na sociedade, na mídia corporativa, nas elites locais e nos militares. Essa tem que ser a ordem de tentativa de cooptação. E na guerra não convencional, cujo exemplo mais visível hoje é que está acontecendo na Síria e na Ucrânia, a destruição é de dentro para fora. Primeiro você derruba a liderança, depois vai mudando os sistemas essenciais. No Brasil, essa parte está funcionando, primeiramente, entre os sistemas essenciais. A autonomia energética da nação está sendo desmontada, a Petrobras vai ser entregue aos poucos, né? Primeiro o pré-sal, muda a regra do pré-sal, ela deixa de ter autonomia para gerir os recursos naturais que vão ser explorados sob consórcio, com a mudança da lei da exploração do pré-sal. A estatal, que foi criada para gerir esse recurso da União, não é mais necessariamente quem vai controlar os recursos a serem explorados pelo consórcio, caindo a lei que o Lula aprovou, né, para a exploração do pré-sal. Depois a infraestrutura, depois a população e, por último, as Forças Armadas. O evento que eu iria comparecer hoje, se eu não viesse aqui, é uma reunião temática do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Estão lá desesperados com o corte de orçamento, discutindo como é que a gente vai cumprir a nossa missão com esse corte de orçamento, com essa emenda constitucional. Ninguém falou de juro em nenhum momento na reunião de ontem, acredito que hoje não falariam também, então fui lá sentir o pulso de como a coisa está acontecendo lá. E lá eles estão cientes de que está havendo um cerco e um desmonte, através de um processo político, do último anel aqui. Então, a revolução colorida no Brasil está em pleno curso, né? Esse governo que está aí, a gente não sabe como ele vai ser substituído, mas ele está fazendo as operações cirúrgicas na Constituição para mudar a natureza do Estado-nação brasileiro. Bem, tem que chegar nas redes sociais, né? Senão o que eu estaria fazendo aqui? Teoria do caos aplicado ao controle comportamental. Steve Bannon, né? Essa aqui é a favorita de alguns banqueiros internacionais, globalistas, né? Isso já é um pensador do Exército Americano de 92. Para mudar a energia de conflito entre pessoas, suprimi-la ou direcioná-la de maneiras favoráveis aos nossos interesses e metas, é preciso mudar o software. Como mostram os hackers, o modo mais agressivo de mudar o software é com um vírus. E o que é ideologia, se não outro nome para vírus de software humano? Eu não diria que ideologia é o vírus do software humano. Eu diria que ideologia é o sistema operacional. É o que você precisa de básico para processar a informação que está chegando, né? O processo cognitivo, como você aprende, como funcionam as coisas, o mundo, etc., né? Então, é vírus a nível de sistema operacional para mudar a maneira como as pessoas enxergam o mundo. Essa é a analogia de caos, teoria do caos aplicada
a estratégia da guerra híbrida, né? Dominação de amplo espectro já é um outro documento do Pentágono, onde eles determinam, um documento estratégico, né, de planejamento estratégico, a capacidade de dominação de amplo espectro, Full Spectrum Dominance, o termo em inglês, é a capacidade de conduzir pronta, sustentada e sincronizadamente operações com forças adaptadas a situações específicas, com acesso e liberdade para operar em todos os domínios, terra, mar, ar, espaço e informação. Eu coloquei isso aqui para chamar a atenção de que informação ganha o status de dimensão a ser controlada na estratégia bélica que está em curso para a instalação de um governo global. O problema é que as elites não estão chegando em acordo em onde vai ser a sede, como vai ser controlado esse governo global. Os neocons americanos acreditam que deve ser lá entre eles, né? Mas, como dizia o Garrincha, falta combinar com os russos, né? E esse está sendo o problema no momento. E nós estamos aqui espremidos no meio do caminho. O guerra neocortical aqui começa a aparecer mais claramente o papel das redes sociais. Quer dizer, como é que essa infecção no vírus do software humano se dá operacionalmente, né? Aqui já é um think tank, já não é mais um órgão interno das Forças Armadas Americanas, é uma empresa que presta serviço de consultoria para as Forças Armadas e para os políticos americanos, a famosa RAND Corporation, né? Ápice da habilidade bélica, né? O subtítulo do artigo em que ele descreve o que é a guerra neocortical. Busca controlar ou mudar o comportamento. Gente, é impressionante como que as redes sociais mudam o comportamento das pessoas. O Ulisses mostrou vários slides aqui onde as imagens falam por si mesmas, né? Você acha que é por acaso que um garoto sai da universidade e funda uma empresa numa garagem, e em 10 anos ele não é atropelado e forma um império? Como Zuckerberg. Eu tenho a impressão que eles têm alguma ajuda para não serem atropelados na competição darwiniana do mercado, né? Quando o projeto atende o interesse estratégico bélico, vão ser protegidos em troca de uma cooperação que agora não precisa mais ser camuflada, já está sendo explícita. Vou mostrar como na última transparência. Comportamento dos organismos inimigos, mas sem destruí-los. Claro, tem que sugar o que eles produzem, influenciando a consciência, percepções e vontade dos agentes. Tenta delimitar o espaço cognitivo de suas lideranças a uma estreita orientadora gama de avaliações e cálculos comportamentais. Influenciar líderes para não lutar ou para lutar entre si é fundamental. De novo, temos aqui o processo político no Brasil e nos Estados Unidos como exemplos, né? Netwar, é aqui onde a gente vai voltar para os assuntos tecnológicos propriamente dito. Guerra em rede. Outro pensador também da RAND Corporation. Gerenciamento de percepção coletiva e engenharia do consentimento. Interessante esse conceito, engenharia do consentimento. Internalizados, escaláveis de cadeia de comando para hubs e malhas. Aqui é o seguinte, como é que a engenharia do consentimento usa as redes sociais para instalar o processo de delimitação do espaço cognitivo, de manipulação da percepção e vontade dos agentes? Primeiro, uma rede inicial de formadores de opinião, com arquitetura estrela, depois uma rede em malha com escala. Então, é interessante esse artigo de Network, que mostra como é que as arquiteturas e os modelos de rede social, são úteis nas várias fases de implementação desse processo de engenharia do consentimento. Bem, se você tem alguma dúvida que isso é para valer, está aqui um outro documento vazado pelo Snowden sobre planejamento para o quadriênio que termina esse ano, para as agências de 3 letras que constituem o braço de inteligência desse projeto hegemônico global, né? Essencial que eles controlem a eficácia ou a não eficácia da criptografia de competidores, de qualquer jeito que for necessário. Enfrentar softwares de criptografia doméstica ou alheios, atingindo suas bases industriais com nossas capacidades em inteligência de sinais e humanos. Inteligência humana infiltrar nas corporações.
Então, quem se expõe demais em rede social está mostrando o seu perfil adequado para ser cooptado, para ser usado como inocente útil, etc. Então, o perfil minimal também é para não atrair atenção para você como alguém que tem uma competência X ou Y dentro de uma corporação como o CEPRO. Assim como a Petrobras vai ser entregue a preço de banana para destruir a autonomia energética brasileira no que tange a combustíveis fósseis, o CEPRO é próximo alvo, a meu ver. Por quê? Porque ele desenvolve e mantém a plataforma de arrecadação do governo federal. A Grécia só não pôde sair do euro porque não tinha condição de emitir uma nova moeda. Por quê? Porque a máquina de arrecadação do governo federal da Grécia já estava na mão do maior credor da Grécia, que era o JP Morgan. Então, por que a Syriza recuou e traiu a população que votou neles? Porque eles não tinham como implementar a volta para o Dracma. Professor, o senhor pode repetir isso novamente? Assim, acho muito emblemático. Tá. A questão da greve, paralelo com o caso grego. Então, em algum momento, o CEPRO vai virar alvo de denúncia de corrupção, de denúncia de coisa errada, de desenvolvimento incompetente. Vocês já tiveram um gostinho disso em relação ao Expresso. Por quê? Porque os bancos, para fazerem a medida provisória 55 durar, vão precisar botar a mão na plataforma da Receita. E para isso tem que tirar vocês da jogada. E a rede social é como eles mapeiam como é que vão fazer isso, o uso da rede social aqui. Então o que o Ulisses está falando é muito sério, a meu ver. Né? E por que é importante ter a máquina de arrecadação? Para você não permitir que a autoridade econômica do país ou financeira tenha autonomia e possa se desviar do projeto hegemônico que inclui desmonte de Estados-nação. Então eu trago aqui, se eu pude chegar até aqui, eu já me dou por satisfeito na minha palestra, porque eu já trouxe meu recado, minha preocupação como cidadão, vendo o que aconteceu com a Petrobras e vendo a situação que está o CEPRO. O cerco já começou na área trabalhista, né? O que tem de ações trabalhistas aí, tentando inviabilizar economicamente a empresa, já é um mau sinal. E com esse alerta que o Ulisses estava me dando em relação à preocupação dele, do GSIC, com o uso de redes sociais aqui dentro, né? Eu fiz uma apresentação no seminário Petróleo é Nosso sobre a preocupação parecida que eu tinha com a Petrobras, quando estourou o caso Snowden em 2013. Uma semana depois, a Petrobras abriu uma licitação para comprar Microsoft Windows para toda a plataforma, depois de ter terceirizado a gerência da base de dados geológicos que ela mantém, né? Para a empresa Halliburton, do Dick Cheney, que é o maior operador desse projeto de hegemônico global entre os neocons americanos. O Windows 10 é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Então, não é possível, né? As denúncias estão rolando, estão na mídia. Vem a presidente da... Foram duas, foi a Petrobras e o órgão controlador da Petrobras, a ANP. Então, ambas fizeram uma licitação uma semana depois de o caso Snowden, Windows para todo lado, né? Pelo menos aqui tem gente como vocês dois que, né, seguram a bandeira aí, mas o alerta está dado aqui vindo da academia também, ok? Bem, por que é essencial inviabilizar a criptografia de interesses oponentes? Por causa dos canais de pagamento, inviabilizar opções econômicas alternativas. E no caso do Brasil em especial, próximo alvo é a plataforma de arrecadação da Receita. Então, fiquem de olho, o recado está dado. Está aqui uma pensadora que eu acompanho muito, porque ela é genial, ela já foi do governo Reagan, ela era segundo escalão do Ministério da Habitação, e ela hoje é uma consultora econômica, e ela tem uma visão macro, como poucas pessoas no mundo têm, do que está acontecendo. Tirei essa frase dela porque achei lapidar. Catherine Austin Fitts. O cerne da guerra na internet, o termo que os chineses usaram no final para descrever como é que a ciberguerra é executada, né, é pela centralização do controle de sistemas e fluxos de pagamentos, do qual o sistema da Receita é peça fundamental no Brasil, né? O colapso controlado do dólar e a ascensão de outra moeda para a reserva de valor e no comércio global dependem desse controle. Quem controlará as vias digitais, os cabos submarinos e canais satelitais, controlará a moeda global, o que tem requerido cada vez mais violência.
Tem um assunto que sai pouco na imprensa, que são os acidentes com lançamento de satélites, que tem aumentado muito recentemente. Não foi por acaso, a meu ver, que os maiores cientistas espaciais brasileiros morreram no mesmo acidente, né, em 2003. E, quando eu perguntei, ninguém vai dizer na auditoria, na investigação, que sistema operacional estava usando na plataforma de controle e lançamento do foguete. Os brincadeiros me fizeram de surdos. Nunca vi nenhum relatório, nenhuma abordagem a qual era a plataforma de controle que estavam usando lá em Alcântara. Bem, aqui um sinal de que o que a Catherine Austin Fitts está dizendo faz sentido. Vocês estão vendo aqui uma imagem da maior pregão eletrônico do mundo, que é operado pelo maior banco suíço. A mesa não é bem uma mesa, né? Isso aqui é um galpão do tamanho de 23 quadras de basquete, completamente cheio em 2008, com operadores fazendo transações eletrônicas, tomando decisão sobre compra e venda de ativos financeiros em seus terminais eletrônicos. É o maior centro de operação financeira do mundo, ficava em estado de Connecticut, a 1 hora de Nova York. Ali à direita é o mesmo ambiente 8 anos depois. Não tem mais corretores fazendo transações, só tem programadores. Por quê? Porque a quantidade de transações em pregões eletrônicos são feitas automaticamente, de forma algorítmica, por programas, tem aumentado desde 2008, quando se instalou a crise econômica, até hoje, né? Bem, isso aí parece bom, porque mais eficiência. As decisões sobre o que comprar ou vender podem ser tomadas mais rapidamente e de forma mais eficiente. Os bancos descobriram isso, investiram em algorithm trading e a HFT, High Frequency Trading, né? Bem, mas aí eu coloco para vocês. A eficiência, no nosso caso das redes sociais, combina com segurança? A resposta é depende. Depende de para que lado você olha. Aqui está uma tentativa dos bancos que se beneficiam dessa automação de desviar o olhar de vocês para os ladrões de galinha, como fizeram com a Petrobras, né, enquanto preparavam os profissionais para tomar conta do galinheiro agora com a PEC 55. Né? Deixa os juros poderem ser cobrados conforme os banqueiros querem, estrangula a previdência social se for preciso para aumentar a despesa com pagamento de juros da dívida brasileira. Por que 14% aqui, 0,5% lá? Vamos ver já. Tem a ver com a HFT e com essa automação. A maneira como os mercados possam ser manipulados com essa automação e não mais funcionarem, como diz a teoria econômica clássica, para formar preço, com base na lei da oferta e demanda, que é bonitinha no livro, mas com esses algoritmos malandros. Por que eu digo isso? Algoritmos malandros. Bem, uma fraude a cada 15 segundos de varejo. E as fraudes de atacado? Vocês já ouviram falar desse cara aqui, Sergei Aleynikov? Nunca tinham ouvido falar dele? Bem, pelo silêncio eu vou deduzir que não, né? Bem, ele fez o programa de HFT para o maior banco do mundo, Goldman Sachs. Né? E aí, de repente, ele pediu as contas. E aí o banco entrou em pânico. Será que ele está levando o código-fonte? E aí correram para o FBI em 48 horas, busca e apreensão na casa dele, tomaram tudo e o material eletrônico dele está sendo guardado a 7 chaves com mais cuidado do que o ouro do Fort Knox. Ninguém põe a mão, ninguém pode saber o que tem lá. E a acusação para botar ele na cadeia, manter ele preso, que o software que ele poderia ter levado sem autorização, gente, aqui lei de direito autoral, ele era funcionário do Goldman Sachs? Era. Então, a titularidade do software é do banco, tudo bem. O crime que ele pode estar cometendo aqui é botar na mão de outro o software que ele fez para Goldman Sachs, né? Pode estar na cabeça dele. Sim, então ele é um cara perigoso. Por quê? Porque, diz o Goldman Sachs para o juiz,
esse software pode ser usado para manipular o mercado de forma desleal. Bem, mas aí não cabe a pergunta, e o que o Goldman Sachs faz com esse software? Gente, não é uma pergunta óbvia, mas o juiz não está interessado nessa pergunta. Ele não quer saber como é que o software funciona. Ele quer saber quem mais teve acesso ao software. O software de High Frequency Trading é tão bom que a primeira empresa a usá-lo só teve um dia de prejuízo no pregão em 6 anos de operação. Ou seja, se você pode interceptar o pedido de compra ou venda de alguém que está na rede e chegar no pregão, você está vendo qual é a mensagem que vai chegar alguns nanosegundos depois, você corta o cara e você ganha nas costas dele, né? Então, por isso que o aluguel de andares em prédios que funcionam pregões de bolsas de valores eletrônicos é altíssimo, porque as empresas que vão trabalhar com HFT querem ganhar dos concorrentes, inclusive no comprimento do fio para chegar no pregão. Ok? Então, é assim que a coisa está hoje. Ok? Durante o primeiro julgamento, em que ele foi condenado, cumprindo pena enquanto aguarda a sentença do segundo julgamento, os promotores pediram sessão secreta ao juiz quando detalhes do software de HFT foram ser discutidos. Bem, isso aparece em algum lugar? Aparece, já apareceu na BBC, banqueiros admitindo que o mercado de juros, de moeda, em Londres, que é o maior centro financeiro do planeta, é manipulado pelos bancos, admitiram, fizeram um acordo com a promotoria para serem condenados através de um acordo. E qual a pena que eles tiveram que pagar? A multa que eles tiveram que pagar para admitir que estavam fraudando o mercado de câmbio corresponde a 3 dias de lucro de operação durante 3 anos com a manipulação. Ou seja, uma pena que funciona como prêmio, né? Pela ação criminosa. O Brasil, está aqui uma matéria que diz, da Bloomberg News, que o Brasil é vítima de manipulação de mercados de câmbio. Então está explicado por que a gente paga 14%, uma dívida que é 69% do PIB, por que precisamos da PEC 55%, e os Estados Unidos pagam 0,5%, está com 104% do PIB em dívida pública, continua fazendo dívida e não tem PEC 55 lá. Não precisa. Lá tem Trump. Bem, como é que as redes sociais funcionam para instrumentar a guerra neocortical? Levantando perfil. Snowden avisou, né? Uma tecnologia chamada New Generation Identification, que é para poder fazer o cruzamento para não precisar de identificação positiva. Levantar perfil sem precisar saber qual é o nome civil da pessoa, né? Então, a identificação facial hoje está altamente avançada, com câmera para todo lugar, o cruzamento do perfil do seu comportamento nas redes sociais, onde você pode ter o nick que você quiser, com o seu corpo físico, pode ser feito instantaneamente, em qualquer momento que você cruza a uma certa distância de alguma câmera que está conectada ao NGI. Quem é que controla o NGI hoje? O FBI, que terceirizou para Martin Lockheed, que é a maior fabricante de armamentos do planeta, que usa esse NGI para selecionar alvos para fazer a operação de guerra neocortical, de instalar o medo nas pessoas, em populações que não entenderam o recado ainda, jogando drones em festas de casamento, em coisas do gênero, né? Aqui uma notícia do Russia Times de que no Paquistão, em 2011, 25% dos alvos de ataques com drones, ataques cinéticos, né, bombas, eram selecionados por mineração em redes sociais sem identificação positiva do alvo. Alguém que frequenta a página do professor Pedro Rezende, que ouve as palestras dele, pode entrar nesse perfil aí de alvo preferencial, inclusive o próprio. Então está aqui a matéria de que está na mão da Lockheed Martin. A gente... uma bomba aqui nesse auditório. Sim, pode ser. Eu não disse que ia assustar vocês. Algumas reflexões. Existe um verniz normativo para tudo isso. Está aqui uma Executive Order, vamos torcer para o Trump revogar ela, que diz que os americanos
o governo americano pode sequestrar qualquer bem que passa pelos Estados Unidos, simbólico ou não. Bem, isso é uma autorização a nível de ordem executiva para, inclusive, bloquear tráfego de qualquer um que precisa ser roteado pelos backbones em Miami, né? Inclusive ativos financeiros. Gente, o que está acontecendo na Índia hoje é uma coisa assustadora, porque lá eles proibiram as notas altas para pretexto de evitar corrupção. A PEC 55 deles lá está sendo executada nos caixas eletrônicos. Então, só é possível retirar nota de caixa eletrônico do equivalente a $7, a nota mais alta. Então, uma corrida aos caixas eletrônicos, com filas intermináveis, de gente que precisa sacar dinheiro, que contava com a rede financeira para fazer a sua gerência financeira, individual ou empresarial, gente se acotovelando nas filas e brigando para ter acesso aos caixas. Já foram 55 mortes nas filas de caixa eletrônica. Isso é para, eventualmente, eliminar o cash e ficar tudo eletrônico, né? Forçar todo mundo a ter controle digital. E aí a guerra neocortical pode refinar o detalhamento em que ela desce, né? Bem, e se você acha que isso tudo é teoria da conspiração, tem aqui mais um detalhe para você perceber que a teoria tem consistência. Quem era o diretor da NSA quando o Snowden conseguiu fugir para a Rússia com aquele material todo que ele despachou para o Greenwald, lá de Hong Kong? E, o cara foi incompetente. Como é que não cercou esse sujeito? O nome do cara, na época, era Alexander Haig. Ele foi demitido. Claro, incompetente, tem que ir para a rua. Sim, mas foi demitido para onde? Bem, ele fundou uma empresa e agora está vendendo lobby para os bancos, com o conhecimento que ele tem do negócio da NSA, como funciona o vigilantismo, né? Então, qual é o lobby que ele está fazendo agora? Em troco de que ele está recebendo centenas de milhares de dólares por ano dos bancos, depois de ter sido demitido da NSA, por ter deixado o Snowden escapar, ele quer fazer um lobby para que o governo americano instale um conselho de guerra que inclua os banqueiros. Um conselho de guerra híbrida formado pela Casa Branca e os maiores bancos do mundo, como ele está tentando fazer com o lobby dele agora, consolidaria na definição de Mussolini um regime hegemônico global de natureza fascista, se os planos empacarem, né? Bem, o Trump pode ser uma pedra no sapato desse plano. Se ele é fora do esquema, explica por que ele está sendo tão demonizado, né? Estou dando uma narrativa contra-hegemônica aqui. Não estou dizendo que seja correta, mas é uma... O Trump pode ser do bem? Sim, e se for... E tem duas saídas para ele. Então, se for, ele vai ser ou cooptado ou destruído. Por que eu acredito nisso? Pela homogeneidade da destruição midiática da figura dele, que não funcionou. E por que não funcionou? Porque ele soube usar as redes sociais. Ele comunicou diretamente com os eleitores, os que tinham competência para usar Twitter, e ele pôde bypassar a imprensa para dar o recado dele. E os que não tinham acesso à tecnologia, ele encontrou ele no olho. Ele fazia 5 a 6 comícios por dia, ele enchia qualquer auditório de até 30 mil pessoas, e ainda ficava gente de fora nesses comícios que não conseguia entrar, porque os bombeiros não deixavam, capacidade dos lugares. Então, ele usou a tecnologia a favor dele, onde ele podia, onde não podia, ele foi ao clássico, né? Contato direto na campanha. Né? Então, se for, ele vai ser ou cooptado ou destruído. Então, vocês vão poder verificar se essa tese é correta com o andar da carruagem. Se voltar tudo ao que era antes, foi o mesmo episódio do Barack Obama, né? Promete mudança, daqui a pouco é mais do mesmo ou pior. E se foi isso que aconteceu, ele foi cooptado, né? Agora, pela virulência do ataque que ele sofreu durante a campanha toda, eu acredito que essa tese é plausível, né, de que ele é um cara fora do sistema. Ele não precisou pegar um centavo do Partido Republicano para fazer a campanha dele, ele fez com o dinheiro do bolso dele. E isso é um sinal de que ele pode ser fora do esquema. Deixa eu terminar aqui, que eu tenho que mostrar redes sociais. Agenda 2030, né? Bem, você, em algum momento, vai ser requerido a botar um chip na testa ou na mão para ter acesso à sua conta
a sua conta Facebook. E se você vive por conta da sua conta Facebook, você vai aceitar tranquilamente. Hoje o atrativo é outro. Hoje o atrativo é a população que está sendo induzida a ser chipada primeiro, que são os refugiados na Europa. Né? Se você quer ter acesso do governo para seguridade social, poder viver do Estado, a custo do Estado, já que você não tem emprego, nem família aqui, nem nada, então você vai ter que ser chipado. Já foi contratada a empresa e o projeto é o mundo inteiro até 2030 ser chipado. Uma hora chega nas redes sociais. Ah, não, aqui tem muito discurso direita alternativa. Temos que banir a direita alternativa do Twitter. Já começou, depois do Trump ser eleito. Isso aqui, Ulisses, é um sinal de que ele pode ser um cara fora do sistema. Tá? Quem apoiou ele nas redes sociais está sendo banido do Twitter. E do Facebook? O Facebook está sendo mais insidioso. Temos que banir o noticiário falsificado. O que é noticiário falsificado? Vamos contratar um terceiro para dizer o que é noticiário falsificado. Nenhuma palavra na mídia corporativa sobre a rede de pedofilia e satanismo que participou da campanha Hillary, né, que operava de dentro da Fundação Clinton. Boicote total. Você só vê isso em quem está repercutindo o que foi vazado nos e-mails pelo Wikileaks. Né? Então, chegou um ponto que talvez a liberdade de expressão não seja mais um conceito politicamente correto para a democracia contemporânea no momento que a gente está vivendo. Como é que você combate indiretamente a liberdade de expressão com conceitos como o discurso do ódio? Como é que você combate o discurso do ódio? Você censura aquele contra quem o discurso do ódio está sendo dirigido. O Trump, esse cara deve ser odioso, porque todo mundo diz que ele odeia todos, que não são brancos e não sei o quê. Então, você acusa o outro de ser odioso e aí ele passa a ser o alvo da lei contra o discurso odioso. Não quem está acusando os outros de ser odioso, mas quem está sendo vítima da acusação. Proxy, né? Isso. O Facebook divulgou no dia 19 a proposta de filtrar. Né? Filtrar noticiário falsificado. Isso aí vai acabar em censura ao Wikileaks? Provavelmente. No Facebook, com certeza, primeiro. Então, gente, o momento em que as redes sociais funcionam como instrumento de emancipação está chegando ao fim. E quanto mais cedo vocês se derem conta disso, melhor. Concluindo, isso foi previsto por Aldous Huxley, né? A guerra neocortical, onde o Estado totalitário se instala tranquilamente porque as pessoas querem. E uma das maneiras de fazer isso é instalar o caos para todo mundo ficar desesperado por uma solução. E, para mim, a solução está aqui, ela virá. É só você aguardar. Espero que não aposte no lado errado. Obrigado pela oportunidade.